Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Hoje o tema é muito importante, sabe por quê? Coluna. Quem nunca teve uma dorzinha na coluna? Ou quando nasceu filhos, começou a ter dor na coluna? Ou aquele colchãozinho velho, sabe aquele colchãozinho que a gente toma cuidado de não trocar? E aí começa a ter algumas dores. O Manuel Vieira, ele é especialista em fisioterapia há mais de 18 anos. Inclusive, trabalha com outros profissionais do esporte e tem muita experiência também em tratamentos de coluna. E vamos pegar a experiência dele, sugar um pouquinho e aplicar no nosso dia a dia. Seja muito bem-vindo, meu amigo Manuel Vieira. Obrigado pelo convite. Espero poder ajudá-los muito, com bastante informação. Geralmente, os problemas associados à saúde da coluna, existem muitas coisas que são um pouco de mito, um pouco de verdade. E tem umas receitas caseiras, tem receita tomar caseira, uns remédios sem autorização. Tem receita caseira que é boa, tem receita que não é tão boa, então a gente pode ajudar bastante. E por isso que o programa Saúde e Bem-Estar veio nisso, para usar os temas no dia a dia e a gente ter na prática como a gente melhorar. Então hoje, coluna. Se você tem alguém que tem problema na coluna, ou alguém que precisa ouvir esse programa, já compartilha, já avisa no WhatsApp. Manuel, em primeiro lugar, vamos definir o que é uma coluna saudável e o que é uma coluna doente. É só quando tem dor que a coluna é doente? Ou existe também coluna que tem um problema e às vezes ainda não está no processo de sentir dor? Perfeito. É assim, a pessoa, nós não consideramos, independente do diagnóstico do paciente, a gente acaba não fazendo uma consideração assim, a pessoa tem uma coluna doente. Porque mesmo que a pessoa tenha um problema, às vezes até grave de coluna, dependendo das mudanças de hábito, implementar hábitos saudáveis na vida, ela pode vir a ter uma coluna extremamente saudável, mesmo com alguns problemas. Certo. Então, a dor é um dos sinais, mas a pessoa ela pode não viver com essa dor, mas aí existe toda uma mudança de hábito, uma mudança de... É como se fosse, por exemplo, uma pessoa que está lutando para emagrecer. Então, uma pessoa que tem dor na coluna, ela precisa entender que ela vai ter que mudar várias coisas na vida dela. Processo educativo. Processo educativo, justamente. Aí ela vai fazendo o que precisa ser feito para melhorar. Exatamente. Muitas pessoas às vezes reclamam de dor, porque assim, existem diferentes estágios da coluna, Aqui em cima é Isso, aí é a cervical. No meio, torácica. E embaixo, lombar, sacral e tem a parte de coxígea ainda. Cóccix. Que a cóccix é quando a gente senta. Onde... Aquela dor no ossinho. Exatamente. Você que estudou demais naquelas cadeiras. Meu pai e minha mãe tinham dores disso daí, de tanto que estudavam naquelas cadeiras de madeira, Elas não tinham estofado. Mas o que acontece muito, como que a gente define, quando que a pessoa deve procurar um profissional? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu procurei já fui paciente do Manuel, Cheguei lá e falei, olha, eu tenho uma dor lombar, nasceu meu filho, e aí eu comecei a ter uma dor, ele que faz a primeira consulta, ele tem uma equipe lá, no consultório dele tem mais de 10 macas, tem mais profissionais, tá? Mas a primeira consulta ele que avalia, ele que faz, E ele apertou minha L5, lembro até hoje, você tem aqui um probleminha. E tinha nascido meu filho, o Henrico. E ele falou, você costuma pegar a criança assim e faz um movimento de rotação? Então evita fazer isso. Então, o que acontece? Como que a gente pode, as pessoas que têm dores na coluna lombar, o que ela pode fazer de atitude prática, primeiro para um diagnóstico, e segundo, o que ela pode fazer para melhorar? Então vamos falar de quem tem dor lombar, que é muito comum dor lombar. Aliás, é muito comum dores em vários lugares. Sim, sim. Mas vamos falar especificamente da lombar. Perfeito. A dor lombar, ela praticamente ela tem duas classificações importantes, Nós temos a dor lombar aguda, então é o paciente que começou a sentir dor lombar agora recentemente. A primeira coisa que ela deveria fazer é procurar um bom profissional, e aí pode-se procurar já um fisioterapeuta
que esteja alinhado aí com as questões científicas mais atuais dos tratamentos de coluna, né? As pessoas muitas vezes acabam buscando por massagistas, algumas outras especialidades que acabam não tendo um respaldo científico tão grande, né? Isso para dor lombar aguda. E a grande maioria das pessoas, elas se enquadram dentro de um diagnóstico que a gente chama de dor lombar crônica, inespecífica. A dor lombar crônica, ela é considerada crônica depois de um período já de 3 meses. Então, 3 meses, a pessoa vem sentindo aquela dorzinha, aquela dor ali, todo crônica. Dia acorda com dor. Isso. Né? Vai se virar na cama, tem dor. Isso. Vai levantar de uma cadeira, tem dor. E isso, às vezes, persiste por 3 meses, por 1 ano, por 10 anos. E a pessoa convive com esse problema. Essa pessoa, ela está diante desse diagnóstico de dor lombar crônica, né? Então, para essa pessoa, ela vai ter que fazer toda uma mudança na vida. Às vezes a gente pode até pensar nessas questões, né, igual você falou no começo do programa, de mudar alguma coisa dentro de casa, um colchão, alguma coisa, mas assim, ela vai ter que ter toda uma mudança também na parte de sair, às vezes, de um sedentarismo para uma vida mais ativa. Porque a dor lombar crônica... Ela não vem do nada também, né? Ali existe uma coisa que foi aparecendo por hábitos errados, né? Exatamente, mas assim, a dor lombar crônica, ela acaba atingindo outras regiões do nosso corpo. Por exemplo, para ficar mais tranquilo do pessoal entender, ela passa a ser um problema do sistema nervoso central. É mesmo? Porque o sistema nervoso central, ele acaba assimilando a informação de dor de uma maneira muito amplificada. Então, às vezes, a dor nem é tão grande assim, o problema nem é tão grande, mas o sistema nervoso central da pessoa, aí pode acontecer por diversos outros problemas, ansiedade, estresse e tudo mais. Acaba amplificando esse sinal de dor, e aí o tratamento em si de sair do sedentarismo, começar a ter novos hábitos, é para ensinar esse sistema nervoso central de que é possível fazer movimento, né? É possível fazer novos desafios em termos de exercício sem que a coluna doa. Sim. Porque a primeira coisa que a pessoa que tem dor na coluna quer fazer é ficar em repouso, parar exercício, parar exercício, tudo. Não fica com medo, por exemplo, de transportar uma carga, porque tem medo de travar a coluna. E isso não é sadio para a coluna, né? Não, e olha que engraçado, quando eu estava com dor, o Manuel, né, falou assim, eu quero mobilidade. Inclusive você fazia um exercício, né, que a coluna tinha que fazer o movimento para cima e para baixo, né? Perfeito. E aí você fez, eu lembro disso como fosse ontem, ainda faço isso quando saio da minha cama. Me ajuda muito. Era um exercício que você me passou, falar a coluna, ela precisa ser exercitada. Ela não é que tem dor, você vai agora parar de fazer, você piora, né? Piora. Então, coluna, você tem que procurar um profissional, fisioterapeuta, de preferência alguém com experiência, porque ela precisa de mobilidade, né? Sim. 2, que ele chegou em mim, que é interessante, na lombar, específico no meu caso, depois a gente vai falar sobre as torácicas e as cervicais. Ele fez um exercício, que era o abdominal, né? Fez o abdominal e falou, segura aí. Eu segurei, estava forte. Você é forte, o abdômen. Aí falou assim, vamos ver de lado. Aí ele pediu para eu fazer exercício de lado. Aí pediu também para fazer outro exercício. O que você falou para mim? Você falou, os seus oblíquos e paravertebrais são muito fracos, por isso que o movimento de rotação ou de você ter que sustentar, você tem dor. E se você não tomar cuidado, vai travar a coluna. Sim. Então, mobilidade e ativar músculos corretos é vital para a coluna, não é? Vital. Vital, né? Existem, né, se a gente for pegar todo o envoltório da coluna, né, a gente for avaliar as vértebras, discos, as inervações que estão passando, a quantidade de músculos que estão em volta da coluna, né, a gente falou aqui de alguns músculos, mas são vários. Né, então, para uma pessoa, às vezes, que não está fazendo nenhum tipo de trabalho
para fortalecer aquela região ela vai enfraquecendo ao longo do tempo e aí as condições vão ficando mais complicadas, né? Em termos de dor. Então é preciso sim identificar, né, qual a estrutura que não está funcionando bem, que às vezes está um pouco mais enrijecida, mais fraca e tudo mais, e trabalhar em cima disso. E você falou que às vezes a pessoa para de usar a coluna e às vezes fica com medo dela travar. Então vamos supor, o que acontece quando o paciente fala assim, minha coluna travou? Né? Você deve ter essa queixa sempre, sim, quando estou com a coluna travada. O que a pessoa faz? Então, primeiramente, a coluna travou. Ela pode buscar um bom fisioterapeuta, sim, ou ela pode buscar também um atendimento médico, né? Hoje em dia, na medicina, a gente já, em todas as áreas, você trabalha com isso também, nós temos lá os guidelines super conceituados, o que a gente faz nessa fase, o que faz nessa fase, então não tem muito segredo, né? Então um bom médico vai fazer uma indicação ali de alguns medicamentos, né? Eu não vou citar aqui quais os medicamentos, sim, porque isso mas quando trava, às vezes precisa de medicamento, muitas vezes precisa de medicamento, às vezes precisa de injetável, isso, né? Dependendo do nível. E a fisioterapia também precoce. Sim. Né? Então, esse paciente que travou, ele não precisa ficar com medo de se movimentar. Dependendo, se for muito grave, talvez ele vá ficar pouquíssimos dias de repouso, mas ficar em repouso em cima de uma cama porque travou da coluna é a pior medida possível. É a pior? É a pior. Tem que se movimentar, mesmo com dor, tem que tentar levantar um pouquinho, vai no banheiro, vai almoçar na mesa, fica um pouquinho, tem que mudar de posição frequentemente. Tá vendo, pessoal? Nós precisamos procurar ajuda médica. Às vezes você vai tomar remédio para dor, a dor vai maquiar o problema, você vai acabar fazendo errado e piorando a coluna, né? Sim, piora. Procura ajuda, procura um bom profissional para realmente poder ver, né? Às vezes precisa da medicação, aí depois precisa mudar hábitos, precisa também talvez ativar músculos, criar mobilidade na coluna. Isso não estou falando da coluna lombar, né? Sim. Coluna lombar. E realmente eu sei, porque no meu caso, quando eu evito, porque ela vai dando aviso, né? Vai, não vai? Ela fala, tô aqui, ó, tô aqui. Aí daqui a pouco você fala, epa. Tem um pensamento então eu percebo mais que quando eu começo a ganhar uns pezinhos, uns quilinhos, não ganhar uns quilinhos, e comecei a parar um pouquinho, ela fala, ó, tô aqui, não esquece de mim. E aí eu começo a fazer, às vezes também, uma outra coisa, soltar um lado às vezes é mais preso, né? Em alongamento, né? Eu lembro que você pegava a perna, puxava para um lado, ó, esse lado, tá vendo que não vem? Também tem isso, né? Sim. São os desequilíbrios musculares, né? Que em cada paciente vai se apresentar de uma forma, né? Mas a coisa mais importante hoje para quem não quer ter dor de coluna, né? Que foi o caso que a coluna travou, a pessoa precisa se... Porque o que acontece é o seguinte, a pessoa que teve um episódio de travamento na coluna é um episódio traumático. Sim. Né? Existem pessoas que a pessoa tem medo até de perder movimento das pernas e tudo mais, né? Então, para essas pessoas, elas precisam fazer uma reflexão sobre a vida e, às vezes, implementar um exercício. Pode ser andar de bicicleta. Isso vai melhorar muito a saúde da coluna dessa pessoa, se ela não faz nada. Né? Pode ser começar a fazer uma caminhada. Eu vi um estudo científico agora, recentemente, que diz que quando a gente consegue andar mais de 1000 passos por dia, a gente já diminui em 40% a 50% a chance de ter dor cervical e de coluna lombar. Legal. Então, muito bom. Nós vamos para o break rapidinho e voltamos para saber quais são os tratamentos que vão ajudar você a evitar. Uma delas é caminhar, outra delas também é pedalar. E vamos também falar sobre coluna cervical, torácica e mais assuntos aqui. Aguarde, vamos para o break e já voltamos já. Prêmio Destaque 2022 CDL Jundiaí. Melhor na categoria Laboratório. Flaming Laboratório. Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Hoje o tema é muito importante, sabe por quê?
coluna. Quem nunca teve uma dorzinha na coluna? Ou quando nasceu filhos, começou a ter dor na coluna? Ou aquele colchãozinho velho, sabe aquele colchãozinho que a gente toma cuidado de não trocar? E aí começa a ter algumas dores. O Manuel Vieira, ele é especialista em fisioterapia há mais de 18 anos. Inclusive, trabalha com outros profissionais do esporte. E tem muita experiência também em tratamentos de coluna. E vamos pegar a experiência dele, sugar um pouquinho e aplicar no nosso dia a dia. Seja muito bem-vindo, meu amigo Manuel Vieira. Obrigado pelo convite. Espero poder ajudá-los muito, né, com bastante informação. Geralmente, os problemas associados à saúde da coluna, existem muitas coisas que são um pouco de mito, um pouco de verdade. E tem umas receitas caseiras, tem receita tomar caseira, uns remédios que sem autorização. Tem receita caseira que é boa, tem receita que não é tão boa, então a gente pode ajudar bastante. E por isso que o programa Saúde e Bem-Estar veio nisso, para usar os temas no dia a dia e a gente ter na prática como a gente melhorar. Então hoje, coluna. Se você tem alguém que tem problema na coluna, ou alguém que precisa ouvir esse programa, já compartilha, já avisa no WhatsApp. Manuel, em primeiro lugar, vamos definir o que é uma coluna saudável e o que é uma coluna doente. É só quando tem dor que a coluna é doente? Ou existe também coluna que tem um problema e às vezes ainda não está no processo de sentir dor? Perfeito. É assim, a pessoa, nós não consideramos, né, independente do diagnóstico do paciente, a gente acaba não fazendo uma consideração assim, a pessoa tem uma coluna doente. Né? Porque mesmo que a pessoa tenha um problema, às vezes até grave de coluna, dependendo das mudanças de hábito, implementar hábitos saudáveis na vida, ela pode vir a ter uma coluna extremamente saudável, mesmo com alguns problemas. Certo. Né? Então, a dor é um dos sinais, né? Mas a pessoa ela pode não viver com essa dor, mas aí existe toda uma mudança de hábito, uma mudança de... É como se fosse, por exemplo, uma pessoa que está lutando para emagrecer. Né? Então, uma pessoa que tem dor na coluna, ela precisa entender que ela vai ter que mudar várias coisas na vida dela. Processo educativo. Processo educativo, justamente. Aí ela vai fazendo o que precisa ser feito para melhorar. Exatamente. Muitas pessoas às vezes reclamam que de dor, porque assim, existem diferentes estágios da coluna, né? Aqui em cima é Isso, aí é a cervical. No meio, torácica, e embaixo, lombar, sacral e tem a parte de cóccige ainda. Cóccige. Que a cóccige é quando a gente senta. Onde aquela dor no ossinho. Exatamente. Você que estudou demais naquelas cadeiras. Meu pai e minha mãe tinham dores disso daí, de tanto que estudavam naquelas cadeiras de madeira, né? Elas não tinham estofado. Mas o que acontece muito, como que a gente define quando que a pessoa deve procurar um profissional? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu procurei já fui paciente do Manuel, né? Cheguei lá e falei, olha, eu tenho uma dor lombar, nasceu meu filho, e aí eu comecei a ter uma dor, ele que faz a primeira consulta, ele tem uma equipe lá, no consultório dele tem mais de 10 macas, tem mais profissionais, tá? Mas a primeira consulta ele que avalia e ele que faz, né? E ele apertou minha L5, lembro até hoje, ó, você tem aqui um probleminha. E tinha nascido meu filho, o Henrico. E ele falou, você costuma pegar a criança assim e faz um movimento de rotação? Então evita fazer isso. Então, o que acontece? Como que a gente pode, as pessoas que têm dores na coluna lombar, o que ela pode fazer de atitude prática, primeiro para um diagnóstico, e segundo, o que ela pode fazer para melhorar? Então vamos falar de quem tem dor lombar, que é muito comum dor lombar. Aliás, é muito comum dores em vários lugares. Sim, sim. Mas vamos falar especificamente da lombar. Perfeito. A dor lombar, ela praticamente ela tem duas classificações importantes, né? Nós temos a dor lombar aguda, então é o paciente que começou a sentir dor lombar agora recentemente. A primeira coisa que ela deveria fazer é procurar um bom profissional, e aí pode-se procurar já um fisioterapeuta que esteja alinhado aí com as questões
científicas mais atuais dos tratamentos de coluna. As pessoas muitas vezes acabam buscando por massagistas, algumas outras especialidades que acabam não tendo um respaldo científico tão grande, né? Isso para dor lombar aguda. E a grande maioria das pessoas, elas se enquadram dentro de um diagnóstico que a gente chama de dor lombar crônica, inespecífica. A dor lombar crônica, ela é considerada crônica depois de um período já de 3 meses. Então, 3 meses, a pessoa vem sentindo aquela dorzinha, aquela dor ali, todo crônica. Dia acorda com dor. Isso. Né? Vai se virar na cama, tem dor. Isso. Vai levantar de uma cadeira, tem dor. E isso, às vezes, persiste por 3 meses, por 1 ano, por 10 anos. E a pessoa convive com esse problema. Essa pessoa, ela está diante desse diagnóstico de dor lombar crônica. Né? Então, para essa pessoa, ela vai ter que fazer toda uma mudança na vida. Às vezes a gente pode até pensar nessas questões, né, igual você falou no começo do programa, de mudar alguma coisa dentro de casa, um colchão, alguma coisa, mas assim, ela vai ter que ter toda uma mudança também na parte de sair, às vezes, de um sedentarismo para uma vida mais ativa. Porque a dor lombar crônica... Ela não vem do nada também, né? Ali existe uma coisa que foi aparecendo por hábitos errados, né? Exatamente, mas assim, a dor lombar crônica, ela acaba atingindo outras regiões do nosso corpo. Por exemplo, para ficar mais tranquilo do pessoal entender, ela passa a ser um problema do sistema nervoso central. É mesmo? Porque o sistema nervoso central, ele acaba assimilando a informação de dor de uma maneira muito amplificada. Sim. Então, às vezes, a dor nem é tão grande assim, o problema nem é tão grande, mas o sistema nervoso central da pessoa, aí pode acontecer por diversos outros problemas, ansiedade, estresse e tudo mais. Acaba amplificando esse sinal de dor, e aí o tratamento em si de sair do sedentarismo, começar a ter novos hábitos, é para ensinar esse sistema nervoso central de que é possível fazer movimento, né? É possível fazer novos desafios em termos de exercício sem que a coluna doa. Sim. Porque a primeira coisa que a pessoa que tem dor na coluna quer fazer é ficar em repouso, parar exercício, parar exercício, tudo. Não fica com medo, por exemplo, de transportar uma carga, porque tem medo de travar a coluna. E isso não é sadio para a coluna, né? Não, e olha que engraçado, quando eu estava com dor, o Manuel, né, falou assim, eu quero mobilidade. Inclusive você fazia um exercício, né, que a coluna tinha que fazer um movimento para cima e para baixo, né? Perfeito. E aí você fez... Eu lembro disso como fosse ontem, ainda faço isso quando saio da minha cama. Me ajuda muito. Era um exercício que você me passou, falar a coluna, ela precisa ser exercitada. Ela não é que tem dor, você vai agora parar de fazer, você piora, né? Piora. Então, coluna, você tem que procurar um profissional, fisioterapeuta, de preferência alguém com experiência, porque ela precisa de mobilidade, né? Sim. 2, que ele chegou em mim, que é interessante, na lombar, específico no meu caso, depois a gente vai falar sobre as torácicas e as cervicais. Ele fez um exercício, que era o abdominal, né? Fez o abdominal e falou, segura aí. Eu segurei, estava forte. Você é forte, o abdômen. Aí falou assim, vamos ver de lado. Aí ele pediu para eu fazer exercício de lado. Aí pediu também para fazer outro exercício. O que você falou para mim? Você falou, os seus oblíquos e paravertebrais são muito fracos, por isso que o movimento de rotação ou de você ter que sustentar, você tem dor. E se você não tomar cuidado, vai travar a coluna. Sim. Então, mobilidade e ativar músculos corretos é vital para a coluna, não é? Vital. Vital, né? Existem, né, se a gente for pegar todo o envoltório da coluna, né, a gente for avaliar as vértebras, discos, as inervações que estão passando, a quantidade de músculos que estão em volta da coluna, né, a gente falou aqui de alguns músculos, mas são vários. Né? Então, para uma pessoa, às vezes, que não está fazendo nenhum tipo de trabalho para fortalecer aquela região ela vai enfraquecendo ao longo do tempo,
e aí as condições vão ficando mais complicadas, né? Em termos de dor. Então é preciso sim identificar, né, qual a estrutura que não está funcionando bem, que às vezes está um pouco mais enrijecida, mais fraca e tudo mais, e trabalhar em cima disso. E você falou que às vezes a pessoa para de usar a coluna e às vezes fica com medo dela travar. Então vamos supor, o que acontece quando o paciente fala assim, minha coluna travou? Né? Você deve ter essa queixa sempre, sim. Estou com a coluna travada. O que a pessoa faz? Então, primeiramente, a coluna travou. Ela pode buscar um bom fisioterapeuta, sim, ou ela pode buscar também um atendimento médico, né? Hoje em dia, na medicina, a gente já, em todas as áreas, você trabalha com isso também, nós temos lá os guidelines super conceituados, o que a gente faz nessa fase, o que faz nessa fase, então não tem muito segredo, né? Então um bom médico vai fazer uma indicação ali de alguns medicamentos, né? Eu não vou citar aqui quais os medicamentos, sim, porque isso mas quando trava, às vezes precisa de medicamento, às vezes precisa de medicamento, às vezes precisa de injetável. Isso. Né? Dependendo do nível. E a fisioterapia também precoce. Sim. Né? Então, esse paciente que travou, ele não precisa ficar com medo de se movimentar. Dependendo, se for muito grave, talvez ele vá ficar pouquíssimos dias de repouso, mas ficar em repouso em cima de uma cama porque travou da coluna é a pior medida possível. É a pior? É a pior. Tem que se movimentar, mesmo com dor, tem que tentar levantar um pouquinho, vai no banheiro, vai almoçar na mesa, fica um pouquinho... Tem que mudar de posição frequentemente. Tá vendo, pessoal? Nós precisamos procurar ajuda médica. Às vezes você vai tomar remédio para dor, a dor vai maquiar o problema, você vai acabar fazendo errado e piorando a coluna, né? Sim, piora. Procura ajuda, procura um bom profissional para realmente poder ver, né? Às vezes precisa da medicação, aí depois precisa mudar hábitos, precisa também talvez ativar músculos, criar mobilidade na coluna. Isso não estou falando da coluna lombar, né? Sim. Coluna lombar. E realmente eu sei, porque no meu caso, quando eu evito, porque ela vai dando aviso, né? Vai, não vai? Ela fala, tô aqui, ó, tô aqui. Aí daqui a pouco você fala, epa. Tem um então eu percebo que quando eu começo a ganhar uns pezinhos, uns quilinhos, não ganhar uns quilinhos, e comecei a parar um pouquinho, ela fala, ó, tô aqui, não esquece de mim. E aí eu começo a fazer, às vezes também, uma outra coisa, soltar um lado às vezes é mais preso, né? Em alongamento, né? Eu lembro que você pegava a perna, puxava para um lado, esse lado, tá vendo? Que não vem. Também tem isso, né? Sim. São os desequilíbrios musculares, né? Que em cada paciente vai se apresentar de uma forma, né? Mas a coisa mais importante hoje para quem não quer ter dor de coluna, né? Que foi o caso que a coluna travou, a pessoa precisa porque o que acontece é o seguinte, a pessoa que teve um episódio de travamento na coluna é um episódio traumático. Sim. Né? Existem pessoas que a pessoa tem medo até de perder movimento das pernas e tudo mais, né? Então, para essas pessoas, elas precisam fazer uma reflexão sobre a vida e, às vezes, implementar um exercício. Pode ser andar de bicicleta. Isso vai melhorar muito a saúde da coluna dessa pessoa, se ela não faz nada. Né? Pode ser começar a fazer uma caminhada. Eu vi um estudo científico agora, recentemente, que diz que quando a gente consegue andar mais de 1000 passos por dia, a gente já diminui em 40% a 50% a chance de ter dor cervical e de coluna lombar. Legal. Então, muito bom. Nós vamos para o break rapidinho e voltamos para saber quais são os tratamentos que vão ajudar você a evitar. Uma delas é caminhar, outra delas também é pedalar. E vamos também falar sobre coluna cervical, torácica e mais assuntos aqui. Aguarde, vamos para o break e já voltamos já. Prêmio Destaque 2022 CDL Jundiaí. Melhor na categoria Laboratório. Flaming Laboratório.
Um oferecimento Laboratório Fleming.